Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, né, aos assuntos de química que a gente vinha estudando até agora. E o próximo assunto que a gente vai estudar, adivinha? O que é? Isso mesmo, misturas. E que tipos de misturas nós vamos estudar, né? A gente sabe aqui que quando a gente junta duas substâncias, elas podem se misturar ou não é verdade? Bom, sabendo disso, a gente pode pensar então nas misturas que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia. Por exemplo, você acorda logo de manhã cedo e vai lá preparar o seu leite com chocolate, não é verdade? Com achocolatada. Então você pega lá o seu copo de leite, adiciona lá seu chocolate e mistura, não é verdade? E preparou uma solução ali, uma mistura do seu leite com chocolate. Bom, aqui a gente não vai entrar no mérito de saber qual que é o chocolate que você mais gosta, né? Mas todo mundo sabe que é o Nescau. Enfim, brincadeiras à parte, vamos continuar aqui. Pensando assim, você continua indo, né, nas suas misturas do dia a dia. Quando você vai almoçar, você pega lá aquele seu suco de limão, sem açúcar. Ou seja, difícil de tomar, né? Muito amargo. Então o que a gente faz? Coloca açúcar. E o açúcar vai se dissolvendo naquela solução ali, naquele suco, certo? Então você preparou uma outra mistura, agora uma mistura do seu suco com açúcar. Bom, então as soluções fazem parte do nosso dia a dia. Então, cotidianamente a gente está fazendo misturas e misturando as coisas. Só que às vezes no nosso decorrer a gente acaba não reparando com o olhar científico, né, com o olhar do químico para aquela coisa assim em si. Bom, então a gente sabe que as misturas acabam acontecendo e às vezes você vai lá para sua vivência, você sabe o que pode acontecer ou não na nossa mistura. Pensando assim, então a gente vamos pensar um pouquinho aqui em algumas situações. Existem alguns termos que a gente usa, termos técnicos da ciência, para diferentes tipos de misturas. Então a gente vai classificar as misturas em dois tipos. Ou ela vai ser homogênea, ou ela vai ser heterogênea. Mas professor, eu não sei o que é a mistura homogênea nem a mistura heterogênea. Como assim? O que é esses nomes? O que são esses nomes, afinal? Bom, vou dar alguns exemplos assim, então vamos começar com a mistura homogênea. A mistura homogênea é uma mistura que tem apenas uma fase, ou seja, eu misturo duas substâncias e ela fica com uma única fase, ou seja, eu vejo uma única coisa. Um exemplo é quando você joga sal na água. O sal dissolve, fica aquela solução toda cristalina e você só vê uma fase, certo? Então essa é uma mistura homogênea. E aí nós temos também uma mistura heterogênea, que é o outro tipo de mistura que a gente pode ter. E o que é a mistura heterogênea? A mistura heterogênea é quando eu misturo as duas substâncias ou mais substâncias, pode ser duas, três, quatro, quantas derem. E aí a gente mistura essas duas substâncias e a gente vê pelo menos duas fases, duas ou mais fases. Pode ser duas, três, quatro, enfim. Mas pelo menos duas. Então quando eu vejo essas duas fases que elas se separam, eu vejo assim, eu consigo ver a substância A e a substância B separadas naquela mistura. Então eu digo que essa mistura é heterogênea, certo? Então a regra é, assim, de uma forma simplificada separou fase, heterogênea. Ficou com uma única fase, homogênea, certo? Então a gente tem esses tipos de misturas que a gente consegue ter no nosso dia a dia. E isso, claro, que a gente vai pegando, como eu disse, pode ser no seu leite do café da manhã, com chocolate, pode ser na preparação do seu café, pode ser na dissolução do açúcar no seu suco, na adição de sal na sua comida, na sua sopa, enfim, qualquer coisa do seu dia a dia. Bom, e pra gente continuar então, pensando assim, o que a gente tem para fazer sobre essas misturas, a gente vai fazer alguns experimentos simples aqui. Separamos aqui um material para todo mundo testar e experimentar as coisas, né, das misturas. E o que nós separamos? Nós temos aqui óleo, água, sal e álcool, certo? Então cada um dos alunos tem aí com você esses componentes para a gente fazer as nossas misturas. Bom, vamos então iniciar aqui com os exemplos mais clássicos. Algumas misturas aí vocês vão ter uma guia com vocês, né, para poder fazerem essas misturas, alguns experimentos sugeridos pelo professor que vocês têm que fazer para ir anotar, fazer as observações. Ou seja, tudo o que aconteceu aí vocês têm que anotar. Mudou de cor, ficou com um aspecto mais viscoso, menos viscoso, não solubilizou, solubilizou.
As coisas se misturam, não se misturam, ela é heterogênea, homogênea. Anotem tudo que vocês verem, que vocês acharem que é importante, certo? E lembrando, claro, que aqui o laboratório, a experimentação, ela é algo para ser feito com muita responsabilidade. A gente não pode brincar na hora da experimentação. Não pode, certo? É uma coisa para levar a sério. A gente pode acabar levando a ferimentos gravíssimos com os colegas e não é o que a gente está procurando aqui, certo? Agora nós vamos iniciar, né, com a nossa experimentação, né? E aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar o sal na água. Vocês também, né? Adicionem uma pequena colherada de sal na água de vocês e agitem. Agitou, agita bem, né? Porque hoje o dia tá frio, né? A solução vai ficar um pouquinho mais difícil de dissolver, mas se vocês agitarem bem, vai dissolver bem. Olha lá. Então nós temos aqui uma solução homogênea, né? Temos um exemplo de solução homogênea. E aí vocês têm que fazer aí na anotação no caderno de vocês de tudo que é importante. Então vimos lá. Ah, mudou de cor a solução? Não. Mudou o cheiro? Não. Não precisa experimentar, a gente não sai experimentando nada em experimentos em laboratório, certo? Então a gente não vai fazer experimentação, nada a gente põe na boca, nada. Então olhamos lá. Solução ok, homogênea, fiz as anotações importantes, não mudou de cor, não mudou de cheiro, aspecto visual ok. Mas aí vai ter aqui, sempre tem um aluno que vai falar, professor, eu adicionei demais sal, coloquei muito sal e não dissolveu todo o sal que eu coloquei. E a minha solução ficou assim, ó, com um corpo de fundo, né? Ficou com essa coisa aqui no fundo, que esse excesso de sal. É uma mistura homogênea ou heterogênea? Nesse caso, é uma mistura heterogênea, porque eu consigo ver duas fases. A regra é clara. Viu duas fases? Heterogênea, certo? Bom, pensando nisso agora, a gente vai analisar o seguinte. Professor, você falou assim que era solução homogênea, água e sal era uma solução homogênea. Mas aqui nesse caso, quando a gente tem esse excesso de sal, a gente fala que nós temos uma solução, né? E essa solução é uma solução saturada. Só que a gente não vai discutir isso nesse momento ainda. A gente está só estudando as misturas. E o que é uma mistura heterogênea e uma mistura homogênea, certo? A gente vai estudar esse caso aqui em específico nas próximas aulas. Ou seja, já estamos dando um spoiler do que vem pelo futuro, hein? Então, vamos com calma, certo? Bom, então nós fizemos a nossa primeira mistura. Jogamos sal na água. Agora nós vamos fazer a segunda mistura, certo? Que é colocar o quê? Colocar óleo na água. E vamos ver se eles se misturam. Aqui eu tenho água e aqui eu tenho óleo. Eu vou juntar os dois. E... só aqui para não fazer uma lambança, né? O que nós temos? Nitidamente a gente viu que tem a formação de duas fases, né, aqui. E vocês anotem tudo que vocês estão vendo, tudo. Então nós temos uma mistura heterogênea. Ah, professor, formou umas bolhas lá. Anota. Anota, depois a gente faz a discussão de todos os fenômenos que vocês observaram, certo? Mas tá aqui, ó. Eu vi a formação de duas fases, que é o que a gente está analisando. Então eu tenho uma mistura heterogênea, certo? Claramente a água e óleo elas não se misturam e formam uma mistura heterogênea, certo? Faça a anotação, a parte inferior, onde tem água, ficou embaixo, o óleo ficou em cima. Anotem tudo, todas as informações são importantes. Aí a gente vai discutir tudo mais para frente, certo? Então nós temos aqui um exemplo de mistura heterogênea. Aí vamos fazer uma outra mistura agora, que é adicionar o quê? Álcool na nossa água. Então nós temos aqui a água, né? E vamos adicionar o quê? Álcool. E vamos ver se eles se misturam. Olha que interessante. E vamos chacoalhar agora aqui a situação. Estou mexendo. E a solução ficou um pouco turva aqui, né? Porque eu estou usando o álcool gel, mas a princípio vocês usarem álcool, para você pegar álcool 60, ou álcool 70, desculpa. O álcool puro, líquido. A questão é, a gente viu que a solução, mas anotem, a solução ficou um pouco turva, a gente vai discutir por que essa solução ficou turva, enfim, tudo mais. Mas álcool e água formam uma mistura homogênea também, não separou fases, né? Então, mistura homogênea. E aí, por fim, nós vamos fazer o quê? Adicionar o álcool no óleo. E vamos ver o que acontece quando adiciono o álcool no óleo. Vou misturar aqui, ó. Ixi, eu vou usar minha colher, hein? Mistura, mistura, mistura e... vamos esperar um pouquinho. Eu vou esperar um pouquinho aqui enquanto ele dá uma descansada.
E vamos ver o que aconteceu. Olha lá, ó, vamos observando aqui, ó. Se vocês olharem mais para perto aqui, vocês vão ver que começou a formar algumas bolhas aqui. E começou a separar a fase, ó. Tem uma fasezinha em cima aqui, ó. Tá vendo? Ó, já começou a separar uma fase aqui em cima e outra embaixo. Por que será que está separando essas fases, né? Mas você viu que, tipo, apesar de tudo, tá formando uma fase bem pequena aqui da nossa solução da fase superior. Então nós temos uma mistura claramente heterogênea, mas ela misturou um pouco. Então a gente vai fazer essas anotações também. Todas as anotações são importantes. Façam as anotações. E agora a gente vai discutir um pouco de cada caso aí. Primeiramente de tudo, a gente vai partir para água e sal. Água e sal a gente viu que é uma mistura homogênea, né? Claramente homogênea. A solução ficou com uma única fase, tudo bonitinho, certo? Nós temos também que a gente acaba tendo a solução heterogênea de água e óleo, nitidamente bem separadas, a gente conseguiu ver tudo com clareza, né? Deixa eu só lembrar aqui, ó, que a minha ficou paradinha aqui, ó, ficou bonita agora, certo? Água e óleo, fizemos todas as anotações importantes no nosso caderno. E por fim, a gente tem também a mistura de álcool e óleo. Deixa eu ver se deu separado melhor aqui. Ó, agora ficou mais bem separado, certo? Então o álcool e o óleo separou, só que a gente viu que misturou um pouco, ó, formou um monte de bolinha dentro, que a gente vai discutir o que são essas bolinhas também, elas são importantes, certo? Então a questão a gente tem misturas de todos os tipos no nosso dia a dia. Essas são as misturas de componentes comuns do nosso dia a dia. Mas eu queria levantar aqui um ponto muito legal, que é discutir sobre essa mistura aqui, que é a água, o álcool e o óleo, e o álcool e água. A gente viu que o álcool e água formam uma mistura homogênea, certo? Então, a mistura homogênea, água e álcool. Só que então, ou seja, o álcool mistura com a água. O óleo e a água não se misturam. Só que o álcool e o óleo, que é onde a gente usou o álcool e óleo, se misturou parcialmente com o óleo, né? Quando a gente adicionou o álcool. E por que isso aconteceu? Por que teve essa pequena separação de fase? Isso se deve ao fato de que a gente usou o álcool 70. E o que quer dizer esse álcool 70? Quer dizer que quando da composição desse álcool, 70% dele é álcool puro mesmo e 30% dele é água. Ou seja, se eu adicionar 100 ml de álcool no óleo, quer dizer que 70 ml deles, que seria o álcool puro, vai se dissolver no óleo. E os outros 30% é o quê? A água. A água dissolve no óleo? Não. É por isso que ele acaba separando. Então ali houve uma separação da água do óleo, certo? Então assim, olha só que interessante. Com esse experimento, é possível a gente calcular se o álcool 70 que a gente usou é 70 mesmo. Se a gente medir as quantidades corretas de óleo que a gente vai adicionar e a quantidade correta de álcool que a gente está adicionando, a gente consegue depois separar essa água que vai ficar separada do óleo, da fase de óleo. Tirando essa alíquota de água, a gente calcula quanto de água que a gente tirou e a gente consegue descobrir se aquele álcool lá que a gente estava utilizando ele é um álcool 70 mesmo. Ou seja, a gente estava sendo enganado, não é? Ainda mais nos tempos hoje de pandemia, é muito importante saber se o produto que a gente está comprando é adequado para a higienização das mãos e de todos os materiais de casa, né? Da higiene de casa, certo? Bom, então isso vai ficar como tarefa para vocês para casa, por enquanto. Então vocês vão tentar criar um jeito de descobrir aí como que eu faria o cálculo, ou como que eu criaria esse método para calcular quanto de álcool tem na minha solução de álcool. Se eu comprei o álcool 70, ele é 70 mesmo? Ou ele é 69? Ou ele é 71? Certo? Como que eu faria esse método? E aí, na próxima aula, a gente volta para o laboratório, refaz esse experimento e vai fazer o cálculo das nossas soluções de álcool. A gente vai ter várias soluções aqui de álcool, mistura de álcool com água, e a gente vai descobrir quanto de álcool tem em cada uma dessas soluções, certo? Bom, gente, então, por hoje é só. E a gente se encontra na próxima e bora fazer as atividades aí.